nasceu a ideia da Health Arena na época, né? Que foi a gente montar esse movimento inicialmente e agora, né, mais recentemente, fizemos a parceria aí, né, com a MBS, com você, para a gente poder, de fato, ter uma escola, uma parte educacional e formadora para poder trazer a pessoa que está querendo começar a empreender, às vezes tem só uma ideia, ou já tem alguma coisa, ou já está avançado e quer escalar, e a gente dá ali, munir de ferramentas para essa pessoa, de fato, conseguir ir pelo caminho que ela quer, até uma parte mais mentora de como que você chega lá, e depois também uma possibilidade de fato, meter a mão junto com o empreendedor ali na empresa dele, fazer a startup dele ir para um caminho de escala e crescimento, enfim, e até de investimento. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui da MBS. Meu nome é Cauê Gasparotto, sou médico formado pela Universidade de São Paulo, atualmente à frente desse projeto da Medical Business School, nossa escola de negócios para médicos e profissionais da área da saúde, junto aqui com o pessoal da Health Arena, que a gente vai contar um pouquinho sobre essa jornada, inclusive nesse episódio aqui de hoje. O objetivo do nosso podcast é apresentar convidados que já atingiram resultados significativos aí dentro das suas carreiras, dentro da medicina, dentro do empreendedorismo, compartilhar um pouco dessas histórias com vocês e mostrar um pouco dos aprendizados, dos erros que esses médicos e empreendedores cometeram ao longo da sua jornada, né, dos resultados que já tiveram, para também trazer um pouco do conhecimento deles para compartilhar com vocês e vocês também poderem identificar dentro da jornada que vocês têm aí dentro do contexto da saúde, onde vocês estão e onde que é possível vocês também chegarem. Então o objetivo desse podcast é isso, trazer um pouco de inspiração e conhecimento a partir da jornada de outras pessoas que já empreenderam e já alcançaram resultado dentro do mercado de saúde. Hoje o convidado é o Lucas Cotini, ele é médico também, vai contar um pouco da jornada dele. Queria pedir, Lucas, para você se apresentar e dar um alô aí para a galera que está acompanhando a gente. Beleza. Bom, obrigado aí, Cauê, pelo convite. Prazer aí todo mundo que está ouvindo. Meu nome é Lucas, eu sou médico, sou anestesista e intensivista. Trabalhei mais ou menos por uns 10 anos aí na saúde mesmo, como assistência. Mas em paralelo eu empreendi. Comecei em educação e saúde. Então eu tive uma plataforma chamada Jaleco. Essa plataforma teve aí mais de 100 mil estudantes, né? Tinha muitos assinantes. A gente teve um modelo B2B com faculdades, então com várias faculdades pelo Brasil. E aí, em 2020, o Jaleco foi adquirido por uma empresa de educação do Sul, né, de Porto Alegre, chamada Mais a Educação. Na época era o Grupo A, que depois virou Mais a Educação, uma empresa que começou como uma editora, 70% saúde, 30% outras áreas, e evoluiu para uma EdTech. Então acabou virando uma empresa que tanto vende soluções tecnológicas para a universidade, como opera a educação à distância e híbrida de uma série de universidades também, com graduação, pós-graduação, curso livres e tudo mais. E aí, quando a gente foi adquirido, eu virei o diretor de toda a unidade de saúde, que era mais editorial e que a gente transformou num ecossistema de produtos digitais em saúde, que é a ArtMed. Então eu fiquei como se fosse o CEO dessa área, né? Que era um pouco mais de um terço ali da empresa. Fiquei 3 anos como executivo lá, e nessa jornada de executivo, né, mudou muito. Então, de empreendedor para executivo, e em 2023 saí, e agora estou há um pouco mais de um ano com um novo empreendimento, agora em saúde mesmo, que é a Jano Saúde, uma empresa de cuidado para criança, adolescente, até adultos neurodivergentes, através de múltiplos formatos, mas hoje principalmente através de terapias integradas, e que hoje tem um foco maior no transtorno do espectro autista. Muito bom. E enfim, acho que tem vários aspectos que a gente pode abordar aqui sobre a sua jornada e acho que conhecimentos muito relevantes para a galera, mas eu queria começar lá do começo, como é que foi essa sua decisão pela medicina, assim, porque pelo que eu te conheço, e acho que do pouco que você já falou aqui já ficou claro, você já tem esse perfil empreendedor, e não sei se isso já estava dentro da sua visão quando você começou a medicina. Como é que foi essa decisão pela área da saúde? Então, essa primeira decisão para a área da saúde, né? Isso foi interessante. A família do meu pai é toda da área do direito e o meu pai é o único médico.
Então, um pouco por essa influência, eu acho que eu fui indo muito para esse lado da medicina. Meu pai é professor, né? Professor de anatomia, chefe de serviço de anatomia, super didático. Então, meu pai me levou para dois caminhos. Primeiro, a medicina, e segundo, essa área mais de educação, porque ele sempre foi professor, chefe de serviço da faculdade. Então, eu acabei indo para a medicina, querendo exercer, e sempre tive um lado de querer ensinar. Então, esse foi um pouco o caminho para chegar ali na medicina. E quando eu cheguei na medicina, ao longo dos 6 anos, eu tinha, assim, eu gostava de dar aula, eu ia dar aula na faculdade, que ele era professor, a faculdade lá em Petrópolis, eu ia dar aula, a gente montava curso junto. Então, eu, aluno, ia dar aula para outros alunos menos graduados. Sempre gostei de ser monitor, então eu gostava dessa interação com as pessoas, eu gostava de liderar projetos. Então, hoje eu vejo que eu tinha algumas características que eram mais inovadoras, talvez um pouco mais empreendedoras, mas que naquela época, né, eu estou falando aqui de... Acho que eu entrei na faculdade em 2006, então assim, nesse período, até 2011, era um período que não se falava muito de empreendedorismo na medicina, né? Então, talvez eu tenha olhado... Eu acho que eu tinha algumas características, mas muito voltado para essa parte de querer ser professor, talvez ter um curso, essa área mais de educação. Acho que talvez outras características que eu já tinha, eu solidifiquei para depois ir para esse lado mais do empreendedorismo mesmo. Perfeito. E aí você entrou na faculdade de medicina, e como foi essa decisão da especialidade, assim? Porque também é uma outra dúvida que eu acho que todo mundo que está na faculdade ou já passou por isso sabe que não é tão banal assim, falar por qual área que eu vou fazer a minha especialização. Como é que foi para você decidir o caminho? Então, cara, especialização foi interessante, porque durante a faculdade eu quis fazer um monte de coisa. Todo ano eu tinha uma matéria preferida, né? Mas quando eu fui chegando mais pro final, eu acho que é um pouco isso. Talvez essa questão da visão empreendedora que estava guardada lá dentro me fez pensar algumas coisas. Primeiro, eu comecei a olhar a coisa não pela beleza da medicina, que é o que a gente faz quando é aluno, e sim pelo pragmatismo da profissão. Então eu comecei a estudar de fato, assim, lá no final, quando eu fui chegando pro final, eu pensava muito em cardiologia, neurologia, pensava um pouquinho ali em cirurgia e terapia intensiva. Essas eram as coisas que eu mais gostava. Eu não tinha tido muito contato com anestesia ainda. E eu fui entender o que a profissão fazia na prática. Eu vou ser o quê? Eu vou trabalhar num consultório, vou que geralmente a pessoa acha que vai ser o house, vai ser o, né, eu vou trabalhar naquele hospital, foda. Então eu falei, não, cara, E aí eu comecei a ver, não quero ter um consultório para atender pessoa com hipertensão todo dia e uma vez no mês vai ter um caso um pouco mais complexo. E, financeiramente também não tinha Então, assim, eu não quis ser clínico. Então vamos para cirurgia. Cara, cirurgia também, vai fazer cirurgia geral, vai ficar ali um tempão ralando e, vai ver um monte de hérnia, um monte de coisa. Nada me chamou muito a atenção. E aquilo que eu achava legal e bonito eram coisas que eram mais do meio para frente, pro final da carreira. E aí eu comecei a pensar em terapia intensiva, que eu conseguia ter algum nível de autonomia, fazer outras coisas na minha profissão. Então eu não ia só viver daquilo, eu ia poder dar alguns plantões, talvez ser rotina, mas também, talvez na época, né, eu pensava em ter meu curso, alguma coisa relacionada à educação. E aí, por causa da terapia intensiva, lá na faculdade não tinha internato em terapia intensiva. E eu falo, cara, bons intensivistas são também anestesistas, que você aprende a fazer todo esse manejo de via aérea, hemodinâmica. Mexer com as drogas. Mexer com droga vasoativa, droga de sedação. Eu falei, então eu vou mais para dentro da anestesia. Aí comecei a estudar anestesia, fiz um internato, me apaixonei, por quê? Aí eu fui entender, cara, a profissão super autônomo, né? Você se relaciona muito mais com o médico, né, com o cirurgião, e aí você tem interface com o paciente também, mas você não depende dele, super dinâmico, cada dia você via vários pacientes diferentes, você via casos ultra complexos, que era o que chegam em anestesia, nas especialidades que eu fiz, e autônomo, eu podia escolher trabalhar com alguns grupos, não financeiramente, um retorno super rápido, que também era algo que eu queria, né, já poder começar indo bem para poder investir em outras frentes minhas. Então eu acabei me apaixonando ali pela anestesia, sempre levei a terapia intensiva do lado também, então sempre mantive meu plantãozinho ali domingo à noite em alguns hospitais. Mas foi assim que E aí eu comecei a gostar muito de anestesia, porque é um profissional autônomo, mas ele era meio líder indireto, né, da sala. Então o início e o final eram meus. E durante ali no meio era o cirurgião junto comigo.
E como eu trabalhava com anestesia de cirurgia mais complexa, né, tórax, transplante, cardíaca, então no início eu tinha que liderar a equipe de enfermagem do hospital ali na sala, o cirurgião e o auxiliar do cirurgião para me ajudar em algum manejo mais complexo ali no início. Então eu comecei a aprender a fazer essa gestão, fora que eu não era dono do paciente, então eu tinha que criar relacionamento com os cirurgiões. Então aí que eu acho que entra um pouco desse... Foi quando eu comecei a fazer um pouco mais de gestão de pessoas indireto, criação de relacionamento. Eu tinha que me vender ali para o paciente em 1 hora antes da cirurgia, porque diferente de um alto volume, um monte de hérnia, cirurgia complexa, tem um relacionamento maior, vai ser mais caro. Então eu tinha que fazer também uma visita pré-anestésica técnica, acolhimento e comercial. Então isso foi um negócio que eu comecei a olhar ali e eu vi que eram características que eu tinha e que eu comecei a me dar bem nisso também. Então tudo isso meio que convergiu para eu escolher a anestesia e que eu atuei aí por mais ou menos 8 anos. Então eu cheguei a ficar um bom tempo. Eu anestesiava muito, todo dia, então, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, assim, eu acho que foi uma escolha muito boa e que, de alguma forma, as características que eu procurei na anestesia, muito ali era por causa do que eu já tinha na minha cabeça de visão de querer ser um pouco mais empreendedor, sem saber nem o que significava a palavra empreendedorismo nessa época, tá? Então, não vou dizer que não, eu já era um empreendedor, não, na porra nenhuma. Eu hoje, olhando para trás, vejo que algumas características me levaram a isso. Isso é engraçado, porque realmente quando a gente começa, muita gente nem tem ideia muito dos conceitos, a gente vai fazendo e de repente você está ali numa posição que te obriga a se desenvolver nesse sentido. Exato. E aí, dentro de tudo que você comentou, tem uma dúvida que eu sinto, inclusive de alguns dos membros, acho que para a galera que está acompanhando aqui, é legal a gente falar um pouco até da construção que a gente está montando aqui, da própria MBS, da Health Arena, no sentido de ser uma escola de negócios onde a gente se baseia em fundamentos que a gente está acostumado já na medicina. Então, aqui quando um novo membro entra para a nossa escola, a gente já faz um assessment inicial para entender qual que é o nível em que ele está hoje, né? Em relação ao conhecimento que ele já tem em negócio e a maturidade dele. Então, a gente divide, né, o pessoal aqui em R1, R2, R3, R4, R5, dependendo do grau de maturidade, do conhecimento que ele já tem em negócios. E uma das coisas que eu acho que o pessoal que está no começo ali, os nossos R1s falam muito, é como é que a gente faz esse balanço entre o tempo que você se dedica para assistência e o seu envolvimento no desenvolvimento de um novo negócio. Então, ontem mesmo a gente teve um encontro aqui na comunidade e tem pelo menos 2 ou 3 casos de membros nossos que vieram falar sobre isso, né? Uma cardiologista, um anestesista. Falou, cara, eu tenho muito interesse em começar a minha empresa, mas hoje eu estou imerso no meu ambiente de trabalho aqui como médico. Como é que foi para você fazer essa transição, né? Esse jogo de cintura, de poder ter 2 frentes ali? E para quem está acompanhando a gente, tem alguma dica que você deixa para quem está nessa fase aí, inicial? Cara, assim, confesso que não existe uma receita de bolo. Acho que primeiro depende da sua especialidade. Uhum. Segundo, depende da sua disposição. E terceiro, depende do seu momento de vida. Então, a minha especialidade era anestesia. Quando eu comecei, eu tinha terapia intensiva, eu nunca fui rotina nem nada. Então era plantão, eu gostava de estudar aquilo, mas eu não era... O foco mesmo meu era anestesia. Cada dia da semana eu trabalhava para uma equipe específica, tá? E eu tinha uma receita boa vindo de cada um. O meu momento de vida, eu até era casado, mas não tinha filho, então, assim, minha esposa anestesista também, numa batida louca ali de trabalho. Então, acho que, assim, o meu momento de vida era ok também. Então, o que eu fiz, né? No início, é como se eu tivesse feito mesmo um MVP. Uhum. Então, eu comecei a fazer aquilo totalmente part-time, totalmente. Tanto eu quanto meu sócio. Desculpa interromper, Lucas, mas para quem acompanha e não está familiarizado, porque às vezes tem médicos, estudantes de medicina, MVP é um conceito que a gente usa de produto mínimo viável, né? Como se fosse um protótipo inicial da sua ideia de negócio para ver se tem realmente ali uma potencial cliente interessado em realmente adquirir o seu produto ou serviço. Tanto eu quanto meu sócio, a gente nem sabia, né, o que era o MVP, eu nunca tinha lido sobre isso, mas a gente falou, cara, vamos fazer um testezinho, vamos começar a atuar. A gente teve a ideia, acho que depois a gente deve entrar mais nisso, e aí eu comecei no modo caos mesmo, assim, era de madrugada, quando eu não estava trabalhando, porque às vezes eu ficava 2 dias direto trabalhando, mas às vezes eu ia lá para casa do meu sócio, da mãe dele na época, né, que ele namorava com a mãe, e de madrugada a gente ficava lá gravando vídeo, montando um estúdio
olhando como que ia ficar o site que a gente estava montando, sabe? Então, um negócio super artesanal e final de semana que a gente não trabalhava. Então, a vida ficou insana por um certo tempo até a gente entender que existia um interesse em um caminho. E aí eu comecei a sair de alguns empregos. Porque não tem jeito. Você tem que entrar... O grande problema que eu vejo do médico é que ele não quer reduzir o custo de vida dele. Uhum. Eu tive que sentar com a minha esposa na época, e é claro, né, você ter como esposa uma anestesista também ajuda, porque ela conseguia ter um rendimento financeiro bom ali. Mas eu sentei com ela e falei, vou ter um período aqui que a gente vai ter que reduzir um pouco a nossa qualidade de vida, o nosso custo de vida, para eu poder arriscar. E eu comecei a largar, mantive o que me ocupava menos tempo e dava mais retorno financeiro e que eu gostava de fazer. E durante um período eu fiquei assim, sei lá, um dia na semana eu trabalhava como anestesista e o resto eu estava ali na pegada de empreender. Até que num dado momento eu vi que, cara, eu estava virando um médico desatualizado. Porque todo o meu tempo era para estudar e me envolver no empreendedorismo. Então comecei a falar, cara, eu preciso mudar isso. Não tem mais como eu continuar na medicina. Aí esse foi o momento que eu decidi tomar a decisão. Falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Como médico, eu vou impactar. Aí eu pensei assim, do ponto de vista de carreira, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de satisfação pessoal. Acho que tanto a anestesia quanto o empreendedorismo me davam satisfação pessoal. O empreendedorismo eu tinha uma visão que poderia me dar mais, porque eu ia poder criar meu negócio, poderia, né, colocar as coisas do meu jeito. Enquanto na anestesia, dificilmente você faz tudo do seu jeito, né? Tem todo um ecossistema envolvido ali. E do ponto de vista de carreira, eu entendi, né, que eu podia ter muito mais propósito, eu podia impactar mais pessoas empreendendo. E do ponto de vista financeiro, é difícil competir com a anestesia. Mas eu imaginava que no médio e longo prazo, com as coisas dando certo, o retorno seria superior. Então, cara, baseado nisso, eu tomei o risco, larguei tudo e aí comecei a usar o meu dinheiro para investir na minha empresa. Acho que hoje, né, com uma filha, com um estilo de vida diferente, eu já não faria desse jeito. Mas, assim, também não posso dizer porque eu acabei de entrar num novo empreendimento também, onde eu fiquei sem salário, entrei no risco e comecei a empreender de novo. Mas tem que ter esse perfil, não tem movimento perfeito, coordenado, que você mantém sua receita mensal e você começa a empreender e o seu negócio dá certo, e aí só quando você começa a ganhar dinheiro aqui, você larga isso aqui. Você tem que ter um momento em que você mantém o máximo possível aquilo que te ocupa menos tempo e te dá mais retorno, mas em algum momento você vai ter que largar isso para se dedicar full ali no seu negócio, porque empreender demanda muito, 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 muito trabalho. Você tem que estar ali fazendo, olhando, né? Você mesmo vê, eu agora já estou aí chegando nos meus quase 40 anos, meu segundo empreendimento, já tive quase 10 anos de startup e mesmo assim, né, ontem não consegui no compromisso porque estava lá na empresa, porque deu um BO e eu tinha que estar lá, tem que ser eu resolvendo junto com o meu sócio. Então, você tem que estar ali. Demanda muito trabalho e demanda muito estudo. Você tem que estar sempre estudando, falando com outros empreendedores, aprendendo de várias formas possíveis. Lendo pra caramba, lendo artigo, lendo livro, falando com outros CEOs, estudando outros negócios, estudando a sua área. Então, não tem jeito. Você vai precisar de tempo, de dedicação, de foco naquilo. Não dá para ser um bom médico e um bom empreendedor ao mesmo tempo, a não ser que você vá empreender dentro da sua atuação como médico. Mas montar a tua empresa, chega uma hora que você tem que optar por correr o risco e cair dentro. Agora, eu sempre falo isso, não precisa ter medo. O médico, ele tem também uma posição, né, hoje aqui onde a gente vive, que tem uma certa garantia de volta. Então, você pode se planejar. Eu me planejei, eu falei, eu vou ficar 2 anos. Eu combinei isso com a minha esposa, né? Eu falei, eu vou ficar 2 anos e, cara, eu quero ter esse resultado aqui da minha empresa. E conseguir chegar a ter um salário tanto, para também poder voltar a ajudar mais em casa e tal. E aí, no primeiro ano, bati a meta, no segundo ano bati a meta. Então, eu segui. Aí, eu decidi manter isso. Agora, quando eu fui empreender de novo, não era com a medicina, mas eu tinha algumas ofertas para virar executivo de empresa de saúde, tendo um bom salário, um bom bônus. E aí, minha esposa falou, vai, aceita, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu vou empreender de novo. Eu falei, vou ter 2 anos. E até com o meu sócio a gente combinou isso. Em 2 anos, a gente tem que ter tal resultado no primeiro e tal no segundo para, de fato, a gente não pensar em desligar tudo e fazer outra coisa.
estamos fechando o primeiro, estamos bem, estamos melhor do que o esperado, imagino que o segundo a gente vai estar bem também. Então você pode planejar, assim, a escolha de vida não é escolha para o resto da vida, né? Tudo pode mudar. E se você já tem o teu CRM, tua especialização, você volta se posicionando no mercado, sabe? Você não vai ser um desempregado entrando no mercado de trabalho. Você pode não voltar onde você estava, mas você tem uma posição para voltar, entendeu? Então, dá para tomar essa decisão com alguma segurança. Eu acho que essa é uma vantagem da gente como médico empreendendo. Porque eu vejo outras profissões, quando tomam essa decisão de empreender, muitas vezes acabam destruindo a ponte, né? Você acaba não conseguindo mais retornar depois, dependendo da decisão que você toma. Acho que na medicina a gente, felizmente, tem essa oportunidade de talvez voltar, assim como tem gente que acaba decidindo fazer outra especialização depois. Óbvio que tem toda uma jornada, digamos assim, que não é tão fácil de você passar, mas é possível. Você não está totalmente sem o que fazer depois que deu errado, eventualmente, seu empreendimento. Exato. Você pega nada que 3 plantõezinhos na semana Exatamente. Não vão te botar no jogo de volta e aí você vai construindo sua carreira de novo e pensa o que vai fazer. Exatamente. E o outro ponto que eu acho interessante falar, eu acho que é uma falsa ideia que algumas pessoas têm de que o empreendedor, assim que você decide, né, ser empreendedor, você está criando algo que instantaneamente já vai te gerar um retorno e já vai ser algo que vai suprir aquela questão financeira que a medicina supriu no passado. E é uma falsa impressão, porque no começo, todo novo negócio, ele acaba precisando de investimento. Acho que essa conversa que você teve com a sua esposa, às vezes é algo que as pessoas não têm muita noção, mas nos primeiros anos de uma empresa, dificilmente, a não ser que você acerte um home run ali de primeira, mas é difícil você já sair na largada ganhando mais do que você ganhava como médico ou como qualquer outra profissão num cargo mais estabelecido que você tenha. Se for isso, tem alguma coisa errada, porque, quer dizer, ou tem uma coisa muito certa, tipo, sei lá, 1 em 1 milhão, que, sei lá, você vê um case no mundo a cada 10 anos, improvável, ou tem uma coisa muito errada, que é você estar tirando um salário alto numa empresa que não tem nem resultado ainda. Uhum. Então, eu fiquei no jaleco. Eu fiquei, sei lá, os primeiros anos todos, assim, desde 2011, que foi quando a gente tinha até outro nome, era MedUs, a gente foi até, sei lá, 2018, eu nunca tive salário e tudo que a empresa gerou, a gente reinvestiu na empresa. E aí foi quando eu saí 17 foi quando eu saí da assistência, 18 eu fui saindo de todo o resto. Cara, acho que em 19 eu fui ter um salário pequeno, vários meses eu não recebia, porque a gente precisava pagar todo mundo, e aí se sobrasse a gente... E, pô, empresa assim, startup no início está sempre no limite, né? Você levanta um investimento não tão alto para não se diluir, aí a receita não vem do jeito que você esperava. E aí, quando eu fui virar executivo, então em 2020, que aí eu comecei a ter um salário de executivo na empresa maior, que me adquiriu, então já foi uma saída. Ali, eu já tinha 10 anos de empreendedorismo, contando o tempo que eu fiz as duas coisas juntos, e uns 4 anos de empreendedorismo full. Uhum. E eu tive uma saída rápida, porque foi M&A. Quando você vai para um outro caminho, que é da sua empresa, aí às vezes você vai ficar 10 anos sem ter um grande retorno. É claro que hoje, com mais maturidade sobre empreendedorismo, eu já tenho um conhecimento ali e um caminho que, ao longo do tempo, eu sei que dá para ter alguns retornos. Uhum. Que antes... Eu tinha até vergonha de falar que eu queria ser aquele empreendedor que se joga, que está no risco, que mostra para os investidores que está apostando tudo ali. E hoje eu já sei que isso não é tão saudável, que o investidor nem liga tanto assim para isso. Então dá para você, nas rodadas, ter alguma saída, você consegue negociar ali alguns retornos ao longo do tempo, até porque eu, como investidor de uma empresa, eu não quero que o fundador ali esteja pensando em como ele vai pagar a conta de luz, ou da escola do filho. Eu quero que ele pense como que ele vai fazer a empresa triplicar no ano que vem. Entendeu? Então, mas, de fato, o retorno é no médio para o longo prazo. Tá? Principalmente esse retorno de fluxo de caixa. Sim. Ele demora para chegar. E assim, é óbvio que nem todo negócio é igual, né? E a gente falou aqui, por exemplo, no episódio passado com o Bruno, que ele acabou criando um modelo que ao zero já dava um retorno financeiro a ele para os sócios. Não era algo muito... Ao zero desde que começou a dar certo, né? Mas tiveram os anos antes ali de teste, de coisa que deu errado. Exato. Mas um período de empreendedorismo também. Então, exato. Depois que começou a dar certo, aí foi cash flow positivo desde o início. Mas conversa com ele sobre aquele período antes, que tem uma história interessante, porque o Bruno, já conheço ele, né, de muitos anos,
E a esposa dele é médica e trabalhava no CTI, que eu deixava paciente meu de cirurgia torácica. E aí eu lembro que na época ali full ainda, né, em anestesia e tal, eu fui deixar um paciente, falei, e aí? Porque na época o PebMed tinha vários appzinhos 25 que eles estavam anos, testando, né? E eu tinha todos, né? Eu já acompanhava o Bruno, já conhecia ele, eu era, sou amigo da esposa dele de infância. Aí eu virei e falei assim, e aí, Jaco, como é que tá aí o Bruno? Pô, ele... negócio do aplicativo, tá dando certo? Ela, tá passando um perrengue. Ele ainda tava na época ali da correria, tendo que ainda trabalhar como... E aí depois, quando o negócio, não, agora deu certo, agora é um app, agora é isso, e negócio super legal, né? Ele não queimava dinheiro para crescer, ele não precisou de investimento, então ele foi um bootstrap ali que conseguiu ter retorno desde o início, mas ele teve um período ali relativamente grande, onde ele e os sócios caíram dentro, se dedicaram e ficaram ali tentando um monte de coisa que não dava tão certo e nesse período o dinheiro não entra, né? Então, todo mundo tem essa época inicial ali. Agora, e mesmo realmente... que seja um retorno, não é um retorno astronômico ali. No começo é 5 mil reais, 8 mil reais que ele conseguia no máximo ali vendendo os aplicativos. Isso, não compara com você ser um cirurgião, anestesista, vai ganhar 20, 30, às vezes 50 mil reais no mês. Cara, isso aí para se fazer como executivo, você tem que estar no top management de uma empresa grande. Exato. Entendeu? Tanto é que executivo, empreendedor ganha muito mais no retorno sobre o equity, nos bônus, né? Nessas pauladas maiores. No salário ali, não é para ser o seu objetivo, né? Eu acho que isso é interessante de trazer, eu acho que é um ponto bacana, porque falar do equity, eu acho que é uma visão que a gente na medicina não tem muito, porque a gente só pensa na questão quanto vale o nosso plantão, nossa hora que a gente recebe, e a gente não pensa nesse valor que é, por exemplo, numa venda, né? Quando você vendeu a sua empresa, agora talvez no novo negócio que você está construindo, eu não sei exatamente qual que é a visão que você tem, mas uma possível saída é de alguém em algum momento comprar a sua empresa e você ter um retorno esperado, né, do seu negócio. Eu acho que uma coisa que o médico, assim... quando eu comecei a empreender no Jaleco, eu usei todo o meu dinheiro, né, e tanto eu quanto o meu sócio, né, o Guilherme. Quando a gente decidiu sair daquele modelo, a gente foi bootstrap por uns 6, 7 anos, que foi esse período que a gente foi testando várias coisas, a gente tinha cliente, gerava dinheiro e usava isso para manter. E ali em 2017, falou, não, agora vamos ser uma empresa de tecnologia, vamos montar a plataforma, vamos escalar Brasil. Aí a gente teve que começar a botar dinheiro nosso, porque o que os cursinhos ali geravam, que foi o tempo que a gente ficou testando tipos de produto, metodologia de ensino, etc., não funcionava para a gente crescer. A gente já tinha montado toda uma lógica de blog, SEO, etc., mas a gente precisava bancar o time de tecnologia, de produto, produção de conteúdo, aumentar. E a gente começou a botar a nossa grana, né? Que eu guardei como anestesista, ele como cardiologista, e acabou muito rápido o nosso dinheiro. Eu brinco que eu falo assim, o médico ele sabe fazer duas coisas, que é ganhar e gastar dinheiro. E isso é uma lógica de fluxo de caixa. Então o médico ele opera numa lógica muito grande de ganhar dinheiro e gastar dinheiro, ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Ele não trabalha tanto na lógica de construção de patrimônio, geração de valor mesmo. Então, quando você vai empreender, você está construindo um ativo de médio e longo prazo. Né? O fluxo de caixa é da empresa. O que você tem é um ativo que vai valer cada vez mais. Na medicina, você não tem muito isso. Você trabalhou, te pagam, trabalhou, te pagam. Quem monta consultório, até tem, mas não é tanto, porque assim, você não vai vender um consultório, você não consegue ter retorno sobre o equity de um consultório. Aí quem vai para o modelo de clínica já é um pouco diferente. Mas assim, o médico padrão, ele pensa muito ali no fluxo de caixa, na entrada e na saída. Quando você vai empreender, você pensa no ativo que você está construindo e que você tem um percentual daquilo. E ao longo do tempo, o quanto que esse ativo vai crescendo, quanto que você mantém de percentual seu daquilo. E ao longo do tempo você tem que ir pensando em como que você transforma esse ativo num retorno financeiro líquido naquele momento. Que você pode pensar no retorno maior lá na frente, que é várias estratégias de saída possível. Então, eu tenho ações de uma empresa, isso é um ativo. Eu posso, ao longo do tempo, ir vendendo parte delas e gerando dinheiro, mas o home run é lá no final, quando você ou vende a empresa toda, ou abre capital, ou começa a ter um retorno tão grande que você distribui dividendo. Então, é lá na frente, mas é uma lógica de construção e valorização de um ativo que você é dono de uma parte. Isso é diferente da lógica de fluxo de caixa que o médico está acostumado. Perfeito, que é importante para o negócio,
mas não é o único, não pode ser seu único objetivo. Para você na física não é. Exato. É para a empresa. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, dentro dessa jornada, Lucas, o que você considera que foram os seus maiores desafios, assim? Porque a gente não tem uma formação voltada para negócios hoje na faculdade de medicina, na residência. A gente não tem esse tipo de formação. O que você sente que faltou e como é que você fez para suprir essa falta de conhecimento que a gente tem na nossa formação sobre isso? Então, cara, o que eu acho? Assim, na minha experiência lá, se eu pegar a primeira e a segunda vez que eu empreendi, isso fica mais claro para mim. Então, a primeira vez que eu empreendi, eu era um médico começando a fazer algo que a gente nem sabia que era empreendedorismo. Então, realmente, eu acho que tanto eu quanto meu sócio, a gente tem algumas características que o médico tem que ajudam. Então, o médico é muito estudioso, o médico é autodidata, é muito trabalhador e, assim, geralmente é uma pessoa que tem uma capacidade cognitiva boa. Você aprende rápido, você... Né, e você lida bem com pessoas, que você é acostumado a lidar com outros médicos, com pacientes, você sabe, essa coisa de falar com o cliente é o teu dia a dia, é um trabalho de gente que você faz, é um serviço. Então o médico ele é um prestador de serviço nato. E eu até como anestesista, eu tinha muita gestão de pessoas ali durante o ato, porque eu tinha o colega de outra especialidade, eu tinha enfermeiro, técnico de enfermagem, a pessoa onde eu ia deixar o paciente, então eu tinha que me relacionar e gerir todo mundo naquele ato ali. Essas são características que eu tinha e que eu fui potencializando. Agora, faltava muito conhecimento. Eu não tinha nenhum conhecimento financeiro, por exemplo. Isso que eu falei. No início, eu gastei todo o dinheiro. A gente foi levantar, cara, não tinha um planejamento financeiro, não tinha um DRA, não tinha nada. Eu estava assim. Então, tanto eu quanto meu sócio, a gente acabou indo muito pelo caminho de ser autodidata, de estudar muito. Hoje já tem várias opções de conteúdos educacionais para você se preparar um pouco melhor. Então, eu acho que essa teoria é fundamental. Você conhecer essa teoria te ajuda muito. A segunda coisa é você ter os bizus da prática, do dia a dia e da experiência. E aí tem duas formas de fazer isso. A primeira, que eu acho a mais importante, é você ter um mentor. Então, alguém que já empreendeu, que já teve resultado, que teve resultado negativo, que teve resultado positivo e que vai te passar um pouco da realidade do dia a dia, do que funciona, o que não funciona. Então, ter um mentor, para mim, foi a coisa mais importante. Eu tive alguns ao longo da jornada, uns mais importantes que outros, mas eu tive vários. E a outra coisa, além de você ter um mentor, para você conseguir na prática, é você falar com outros empreendedores. Então, não é bem um mentor, mas é um outro para trocar experiência. Às vezes Entre pares, né? Às vezes é um empreendedor mais experiente que você, que está em outro momento. Mas assim, eu falava muito, por exemplo, na época do Jaleco, no início, com o Paulinho, do Responde Aí, que era um cara que fazia algo parecido com o que eu estava fazendo no Jaleco, né, de reforço universitário, mas para engenharia. Estava na nossa frente em termos de tamanho de empresa, mas assim, eu levava algumas experiências para ele. O nosso modelo de embaixador funcionou, não funcionou. Aí ele trazia para a gente várias experiências legais. Isso aqui eu testei, deu ruim, isso aqui deu certo. Então, trocar com outros empreendedores que você acha que são bons faz muito sentido. Mas ter um mentor para te dar o guia, para te mostrar para onde ir, é super importante também. Tá? Então, teoria, ter um bom mentor e falar com pares ou pessoas que estão ali, não necessariamente no mesmo momento que você, mas um pouco mais próximo. Não precisa ser um super mentor, que às vezes é mais difícil de você encontrar. Eu falava com todos os CEOs que eu podia, de todas as áreas que eu podia. Perfeito. E acho que isso já puxa o gancho legal para a gente contar até um pouco do projeto aqui da MBS da Health Arena. Se você quiser trazer um pouco como é que foi essa ideia da concepção, por que existe, né? Por que vocês resolveram criar a Health Arena e qual que é a ideia do que a gente está montando aqui em diante. Acho que pode ser legal para talvez outros médicos que pensem e que talvez sintam falta exatamente disso, né? De conteúdo, de bons mentores e de uma rede ali de empreendedores que possam compartilhar isso. Cara, então, eu acho que, assim, para contar um pouquinho da história aqui, né, da Arena, foi interessante, assim, foi uma viagem que a gente estava fazendo entre amigos de médicos, ex-médicos, né, empreendedores, e que são amigos, né, eu, o Guilherme, que é o CEO da Conexa, e que fundou o Jaleco lá atrás comigo, é um amigo pessoal, o Bruno Lagoeiro, do PebMed, e o Vander, né, da BIP. A gente fez uma viagem, porque a gente é amigo já há muitos anos e tal, a gente fez uma viagem com as famílias e tal. E aí, como toda boa viagem, né, a gente tentava não falar de trabalho, mas em algum momento ali o vinho começou a entrar, o chopp começou a entrar, a gente falou, cara, assim,
tanta coisa que a gente viveu, né? Que podia ter tido o caminho encurtado se alguém tivesse pego a gente pelo braço ali, ensinado um pouco mais, assim, pô, por onde você vai, o que você precisa saber, isso aqui é besteira, isso aqui é importante. Então a gente ficou pensando, pô, como que a gente consegue alavancar, e principalmente dentro da saúde, porque saúde é uma área difícil, é uma área dura de empreender, mas talvez uma das áreas mais carentes de bons empreendedores e bons negócios, porque é super desafiador, a acessibilidade é desafiadora, o serviço é desafiador, a fonte pagadora é desafiadora. Então, você vê muita gente entrando e saindo, e isso chamou muito a nossa atenção. Então, naquela conversa, pô, como que a gente pode, talvez, começar a alavancar e ajudar empreendedores, ou formar empreendedores, ou ajudar quem já é um empreendedor a ir o cara já foi do 0 ao 1, a gente vai ajudar do 1 ao 10, esse cara já foi ao 10, do 10 ao 100, do 100 ao 1000, como que a gente pode ajudar? Aí a gente começou a levantar, pô, conectar com fundo, ensinar, e aí nasceu a ideia da Health Arena na época, né? Que foi a gente montar esse movimento inicialmente, onde a gente juntaria tanto empreendedores como a gente, que já tiveram empreendimento e já estão num outro momento, também pessoas do meio da saúde, então gestores de saúde, executivos de saúde, e os empreendedores em diversos níveis, desde o cara que está querendo começar até o que já começou e está com desafio, aquele que já está um pouco mais avançado e tem desafio de crescer, escala. E começamos a pensar em como que a gente poderia fazer isso. Então começamos com um espaço de trabalho aqui, um coworking que a gente tem. Depois a gente começou a montar os eventos, então a gente fez evento com executivo, evento para empreendedor. E agora, né, mais recentemente, fizemos a parceria aí, né, com a MBS, com você, essa junção aí das operações e das estruturas para a gente poder, de fato, ter uma escola, uma parte educacional e formadora para poder trazer a pessoa que está querendo começar a empreender, às vezes tem só uma ideia, ou já tem alguma coisa, ou já está avançado e quer escalar, e a gente dá ali, munir de ferramentas para essa pessoa, de fato, conseguir ir pelo caminho que ela quer, e depois algumas dessas pessoas ainda poderem entrar dentro do ecossistema da Health Arena para serem aceleradas, para serem conectadas com executivos de saúde, com operadora de saúde, com fundo de investimento. A gente até tem algumas ideias, né, de construir fundo nosso, Club Deal. Então, assim, a ideia é promover o empreendedorismo em saúde, juntando todos esses elos e atuando desde o momento de educação até uma parte mais mentora de como que você chega lá, e depois também uma possibilidade de fato meter a mão junto com o empreendedor ali na empresa dele, fazer a startup dele ir para um caminho de escala e crescimento, enfim, e até de investimento. Então essa é a nossa ideia global e, enfim, acho que está sendo fundamental a parceria com a MBS, principalmente para essa parte de educação, que sem educação a gente não vai conseguir levar as pessoas, né? O que eu demorei 10 anos para fazer, talvez eu teria feito hoje em dia em 5. Eu até, para mim é interessante, eu estou num novo negócio. Sei lá, eu comecei, a nossa ideia, eu e meu sócio, de vamos fazer, foi lá no agosto de 23. Em novembro de 23, a gente já estava com uma rodada de investimento levantada, com uma tese montada, toda estudada, estruturada. Em janeiro, a gente começou a procurar e fechar o imóvel, montar a nossa operação. Em junho, a gente já estava com o cliente crescendo e agora a gente já está assim, com um crescimento super legal, já pensando na próxima unidade. Então, assim, a velocidade é outra e o volume de erros é menor e você testa mais coisa. Então, assim, essa parte, se eu tivesse tido uma MBS, uma arena naquela época, eu acho que os meus 10 anos teriam acontecido talvez em 4 ou 5. Que é a proposta, né? Ser um catalisador, acelerar esse processo, né, de ganho de conhecimento e crescimento dos negócios. Bem legal. E dentro disso, Lucas, tem algum case interessante, assim, que você está conectado aqui na Arena, que eu acho que pode ser legal para trazer um pouco de... mostrar para o pessoal um pouco do que a gente tem feito aqui. Você consegue falar de algum case assim que vem à sua cabeça aqui dentro, que seria legal de compartilhar com o pessoal? Olha, a gente acompanha... É porque a gente acaba acompanhando vários cases. A gente ainda não está nesse momento de pegar as empresas e, de fato, acelerar ou levar para investimento. Mas a gente teve aí, desde o início, né, a gente acompanhou algumas empresas que estão ali. Então, é legal porque tem desde empresas mais antigas que eram... chegaram até a concorrer, de certa forma, comigo. Depois virou um parceiro, né, o MedPortal, né, com o Thiago, que eu conheço desde a época de educação. E é uma empresa que está há anos e veio aqui para a Arena porque quer inovar, quer voltar a crescer e fazer uma série de coisas.
Então, pô, um case super legal, que na época começou como uma parte assim de educação corporativa para a empresa de saúde, para o hospital. Hoje eles montam as plataformas de educação, montam não só a educação corporativa, como ajuda a própria hospital a vender curso para fora. Então tem um monte de coisa lá. Empresa super legal, estruturada, sólida, geradora de caixa e que tem um mega potencial de crescimento. Teve a Koala, que a gente pegou ali desde o início, que a gente viu desde o primeiro BP até agora eles, né, fazendo rodadas de investimento, crescendo, que é também uma plataforma de saúde que você pluga na escola e oferece um serviço de saúde, de cuidado, né, para aquelas crianças e para as famílias. Então também super legal, a gente pegou desde o início ali para entender, estudar. E o legal é que tem tanto médicos quanto profissionais de outras áreas envolvidos em todas essas empresas, né? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, né? Será que eu como médico consigo participar e aprender? Ou eu como não médico consigo também ter uma oportunidade na Arena, na MBS? Faz sentido? Tem total. Alguns exemplos aqui de cases de sucesso, né? O próprio iClinic, a empresa que foi adquirida pela Afya, era investida SoftBank, um dos maiores prontuários clínicos aí do Brasil, né? O Felipe Lourenço não é médico, né? Até brinco com ele que a primeira vez que a gente conversou, eu achei que ele era médico, lá atrás. E aí eu conversando, depois de um tempo antes, trocando ideia, ele, cara, tu sabe que eu não sou médico, né? Falei, pô, parece, sabe tudo aí de prontuário, de case. Então, pô, tem um monte tem muita gente não médico. Eu acho que, assim, o médico, ele tem um perfil bom para empreender, como eu falei. Ele estuda muito, ele é trabalhador, ralador, ele sabe falar com gente, ele lida com o cliente. Deveria ser uma pessoa boa de gente. Só que ele precisa vencer duas coisas principais que o médico tem que atrapalham para empreender. O primeiro é o perfeccionismo, né? O médico não pode errar, tem que ser tudo perfeito. Então, quando um médico vai empreender, principalmente se for dentro da especialidade dele, ele tende a focar muito no produto, a ficar mega perfeccionista, perder tempo, não vender nada. Então, esse perfeccionismo você tem que jogar de lado e entender esses conceitos de produto mínimo viável, de teste rápido e barato, de melhoria contínua e gradual. Então, se ele conseguir tirar o perfeccionismo, já ajuda muito. Número 2, isso é legal, porque tanto eu quanto o Guilherme, por que o Jaleco saiu rápido do papel? Nenhum dos dois é perfeccionista. Inclusive, depois, quando a gente quis fazer o produto mais robusto, a gente teve que trazer gente mais perfeccionista. Eu e ele, a gente tem a característica de botar para rodar, vamos embora, faz acontecer. E a segunda coisa é a aversão ao risco. O médico, ele não gosta de risco, né? Você não pode correr risco. Risco em medicina é horrível. Então, você não pode fazer um negócio que pode dar errado, você não pode se alavancar demais. Então, assim, se você tirar o perfeccionismo e essa aversão ao risco, você aceitar que é possível que tenha um desfecho diferente daquele que você espera, eu acho que o médico, ele passa a ser uma pessoa muito boa para empreender. Agora, não é obrigatório que você seja médico empreendedor para empreender em saúde. Pode ser alguém de outra área, mas eu acho que o médico tem uma vantagem porque ele vai saber se relacionar com a equipe clínica, ele entende muito do meio. E ele, se você vai lá falar com um plano de saúde, falar com o hospital, o médico tem um certo respeito dentro da área de saúde que ajuda muito. Então, acaba sendo uma mosca branca ali, né? Você ser um médico respeitado e um bom empreendedor. Essa junção é muito poderosa. Quando você pega lá o conceito do Jim Collins, né, do Hedgehog Concept, que ele fala assim, né, das 3 coisas, uma delas é você fazer algo que você pode ser o melhor. Então, se você é médico e é empreendedor, não vai empreender em foguete, né? Você não vai montar a SpaceX, você não vai fazer uma empresa de carro, você não vai fazer uma empresa de comida. Cara, empreende em saúde, né? É mais óbvio isso. Então, eu acho que isso é uma junção poderosa. Agora, não impede que alguém fora da área da saúde seja muito bem sucedido empreendendo em saúde. Tem vários casos aí que a gente já viu. E eu acho que uma das coisas que, talvez para quem não é da saúde, que eu acredito que possa ajudar, é justamente se conectar a outros profissionais da saúde que podem ajudar a orientar, abrir portas, ter bons mentores, dentro dos mentores talvez algum conselho que tenha representantes da área da saúde, porque é isso, eu acho que o médico ele acaba sendo um player interessante, mesmo que ele não seja o founder ali, ele pode abrir muitas portas para empresas de tecnologia, principalmente quando você não tem um founder médico que seja essa porta de entrada no sistema. Não sei se você concorda com isso, sim, assim, mas eu vejo uma dificuldade grande quando só tem um grupo de founders sem médico, sem profissional da área da saúde tentando endereçar uma dor do mercado, porque, quem é que vai abrir as portas para essa empresa? Sim.
até credibilidade, tem uma... o que você pode ter é um sócio, né? Trazer um sócio que vai ser um Chief Medical Officer, alguma coisa assim. Não é incomum. Agora, tem que garantir que traz alguém que tenha perfil empreendedor. Exato. Né? Porque senão é uma pessoa que vai travar muito o teu negócio. Exatamente. E dentro disso, Lucas, como é que foi essa segunda... Porque assim, você fez anestésio, depois intensiva e teve uma empresa de educação e agora está indo para essa segunda jornada numa área para tratar crianças com autismo. Como que foi para você essa decisão, considerando, né, que a sua especialidade era outra e como que funciona isso para quem está, né, acompanhando aqui? Não sei se isso entrou no seu radar ali de área de expertise, se em algum momento você chegou a estudar mais sobre isso, mas como é que foi essa decisão para você? E talvez, né, o que a gente pode trazer para quem está assistindo e tem que decidir em que área empreender? Assim. Então, cara, eu tive, como você falou, né? Anestesia e terapia intensiva foi meio junto ali, depois eu fui para educação porque eu gostava de dar aula, de ensinar, eu estudei muito isso, depois oratório e tal. Então tinha algo a ver, né? E eu montei um produto para estudante de medicina, que eu fui, né? Então tinha uma experiência legal. E quando eu fui para ArtMed, né? Quando eu fui para Mais a Educação e virei o diretor de toda a frente de saúde, que era a ArtMed, eu vendia muito curso de educação, muito pós-graduação, curso livre, formação, certificação para saúde mental. E o que mais estava crescendo era a saúde mental de criança e adolescente. Então, quando eu saí e falei, eu quero empreender e eu quero que seja na saúde, eu saí querendo empreender em saúde mental de criança e adolescente. Então, esse é o primeiro ponto. Esse foi o meu primeiro direcionamento. Não tenho nenhuma expertise na área por ser médico. Mas, por ser médico, eu me relaciono com outros médicos e com outros profissionais de saúde muito bem. Então, eu falei, tá bom, acho que essa é uma área legal. Inicialmente até pensei em algo, porque quando eu construí o Jaleco, qual que foi o insight, né? Eu fui conversar com o meu sócio e eu falei, cara, eu era monitor, eu falei, porra, eu tô dando aula aqui e um aluno veio estudar pelo YouTube. Ele falou que não encontrou nada do que eu falei no YouTube. E para mim, isso em 2010, sei lá, 2000, isso para mim era um absurdo estudar pelo YouTube, não existe isso. Falei, cara, essa geração nova é muito diferente, ela está estudando diferente, ela está buscando vídeo, eu nunca estudei. Era artigo, livro, slide do professor, no máximo, caderno da outra pessoa. Então eu falei, cara, a gente precisa montar algo diferente para poder endereçar aí essas gerações que estão chegando. E o meu sócio tinha essa visão também. E quando eu fui agora pensar em saúde mental de criança e adolescente, eu pensei, pô, tem várias plataformas de ansiedade, depressão, etc., mas com uma linguagem, com um formato muito de adulto. E essa geração nova, geração Z e as que estão vindo depois, cara, é outra pegada, é o pessoal da rede social, do TikTok. Então, e até conversando na época com o pessoal que estava montando um banco digital para a geração Z, eu comecei a conversar com o Mário lá, que era o seu, eu falei, cara, que eu já conhecia ele numa aceleradora que a gente participou junto. Eu falei, cara, você acha que isso aqui com uma linguagem diferente, assim, para a geração Z faria sentido? E aí ele falou, pô, tem essa plataforma aqui nos Estados Unidos que bombou. Cara, hoje a gente montou um banco e só por ser um banco com a linguagem para a geração Z, a gente está bombando. Então eu olhei e falei, pô, maneiro, né? Que é o pessoal da NG Cash. E eu falei, cara, maneiro. Então eu vou pensar numa plataforma, tipo que eu fiz no Jaleco, uma linguagem para a geração Z, tratando saúde mental, com foco principal em depressão, suicídio, e depois começar a olhar para a ansiedade também. Só que aí depois eu falei, cara, eu comecei a estudar o mercado, vi que já tinha um monte de solução, que ia ser difícil, fonte pagadora não é óbvio, o ticket não vai ser tão alto. E aí conheci meu sócio e a gente começou a ser provocado por fundos de investimento a olhar para autismo, que eles falam, cara, autismo, o negócio está crescendo muito e tal. E eu fui estudar. E eu vi que pô, o negócio está crescendo muito, muito caso, mais ou menos 10% a um ano de crescimento. Então, pô, você tem muito mais awareness, você tem um espectro diagnóstico muito mais amplo. E, no nosso país, uma crise de qualidade, uma crise de ética, uma crise de transparência entre os players, de confiança. E um movimento que nos Estados Unidos aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás. Então, a gente estudou os cases lá nos Estados Unidos, todo esse movimento de validação dos métodos, certificação profissional, relacionamento com os planos de saúde, depois grupos de clínicas crescendo, private equity chegando, fazendo roll-up, montando 30, 40 clínicas ano, aí algumas quebraram, outras não.
Então, quando a gente estudou tudo isso, falou, cara, o Brasil sempre é um reflexo ali 10 a 15 anos depois. Então, esse negócio vai... E já estava crescendo bem, porque isso foi 23 e o boom foi 22, quando entrou lá pro hall da ANS, limitado e tal. Então, a gente falou, pô, vamos construir algo. Pô, eu sou médico, sou empreendedor, eu vou poder dialogar com todos os médicos da área, que é quem indica os clientes. Eu entendo de processo clínico, de guideline e tal. E o meu sócio, ele é economista, trabalhou em óleo e gás, mas depois ficou 10 anos no Grupo Salta, né? Antigo Grupo Eleva. Então lá ele ficou como diretor-geral de vários grupos de escola e depois ele participou da parte de expansão e integração, né? E as clínicas de autismo são muito parecidas com uma escola infantil, até um pouco mais simples, né? Mas com um atendimento mais personalizado e mais complexo. Então eu não entendo de clínica, de processos físicos, ele entende muito. Então, quando juntou os dois, a gente falou, cara, eu acho que aqui é uma área que a gente pode entrar com uma visão de entregar muita qualidade, com uma experiência muito boa para as famílias e para os pacientes, mas com eficiência. E eficiência significa ter preços acessíveis, ter parceria com o plano de saúde, ser muito eficiente nos tratamentos, então fazer o que tem benefício, evidência científica e conseguir cobrar um preço acessível, pagando bem os profissionais, né, e conseguindo ter ética, transparência no relacionamento com todos os players. A gente criou a Jano Saúde. Então é isso. Aí enfim, o resto é história aí, né? A gente está há mais ou menos 1 ano de clínica aberta, crescendo, indo super bem, tendo bons resultados clínicos, mas usando os nossos conceitos de empreendedorismo e de startup para montar essa empresa. Então, pô, a gente tem rito de governança, rito de gestão, a gente bate funil toda semana, a gente tem OKR, reunião de resultado, tudo é metrificado, analisado, tem toda uma gestão de processos ali, de empresa enxuta, mas de modelo de startup. Tem um analista de dados que olha toda a captura de dados. Ou seja, você traz para um modelo tradicional uma visão inovadora de gestão. Como, por exemplo, a Toyota fez com o mercado de carros lá atrás, que deu origem... Exatamente. Deu toda a origem ao Lean Startup. Então, você ir levar... Agora, a gente não está dando origem a nada, mas está pegando isso e levando para outro mercado que já existe para tentar fazer melhor. Tá? Não somos os únicos. Tem outras pessoas fazendo também trabalhos legais. E eu acho que esse é um mercado que ainda vai crescer muito e ainda vai passar aí por momentos de consolidação, vai passar por altos e baixos, que ainda tem a gente ainda tem muitos anos para chegar como está lá nos Estados Unidos, por exemplo. Perfeito. E talvez para quem está acompanhando a gente, seja médico, esteja nessa dúvida, acho que o que eu posso tirar dessa conversa aqui, não sei se você puder me complementar com as coisas, mas talvez o primeiro passo é olhar um pouco para dentro e ver ali se você está no momento certo, se você tem disponibilidade para nesse momento conseguir talvez abaixar um pouco ali seu faturamento, sua geração de receita mensal, talvez diminuir um pouco ali o quanto que você tem de gasto para entrar nesse risco em paralelo que você está fazendo na assistência no começo, e talvez em algum momento você vai ter que tomar essa decisão de entrar de cabeça no negócio, mas não precisa ser também de largada, abandonar tudo e focar só no seu negócio. E a partir do momento que você tomou essa decisão, viu que está no momento certo, conversou com seu parceiro, sua parceira ali, talvez buscar um lugar onde você pode se conectar a outras pessoas, ter acesso a mentores e que te deu a bagagem teórica ali para você de fato ter a maior chance, digamos assim, de sucesso nessa jornada. Tem alguma coisa talvez que faltou ali? Não, acho que é isso. Acho que para você decidir empreender é isso. E quanto mais ajuda você tiver, melhor. Tá? Porque a verdade é que empreender é errar muito. Então, quanto mais rápido você perceber os erros e quanto mais você conseguir ter um direcionamento para não errar algo que alguém já errou e aprendeu, melhor. Esse planejamento financeiro é importante. E eu acho que depois que você decide empreender, tem que gastar muito tempo na escolha da tese. E as pessoas não gastam. As pessoas vão, não, eu sou anestesista, eu vou montar um app para anestesia. Cara, não é assim. Todo mundo perguntou, por que você não empreende anestesia? Eu falei, cara, porque eu acho que ainda é um público pequeno, eu não vejo algo que eu possa fazer de grande ali. Pode ser falta de visão minha, pode ser um problema, uma questão ali que eu não estou conseguindo entrar ali, mas você precisa ter uma boa estratégia de escolha de tese, né? Então você precisa fazer algo que você gosta, né? Que você vai acordar feliz em fazer, senão isso não vai durar. Você tem que fazer algo que você pode ser o melhor, mas você tem que fazer algo que tem viabilidade financeira potencial no médio e longo prazo. Então,
tem que ter um público-alvo grande, né? Tem que ter pessoas dispostas a pagar por isso, tem uma série de coisas. E o quarto ponto, que esses 3 são os que estão no Hedgehog Concept do Jim Collins, né? E eu sempre adiciono um quarto, que é o timing, né? Então não adiantava muito você montar uma empresa de telemedicina em 2005, mas você montar em 2019, aí sim. Não adiantava muito você montar uma empresa de cuidado para pessoas neurodivergentes, como eu estou montando, em 2005, mas em 2022, 2023 para cá, faz muito sentido. Então, a gente sempre fala que um timing bom com um empreendedor ruim tem chance de dar certo. Um timing ruim, mesmo com um empreendedor bom, tem muita chance de dar errado. Então você tem que pegar uma tese que está num timing bom. Né? É só você falar, esse cara estava antes do tempo dele. Muito comum você ver isso. E o outro você vê, pô, esse cara nem é nada demais, mas pô, surfou a onda ali e se deu super bem. É isso, a escolha do timing certo para a tese é fundamental. E eu acho que entra um pouco do que você falou de estar aberto a redesenhar essa tese, porque você veio com uma ideia inicial, mas acho que o bom empreendedor ele precisa estar aberto para, com base no que está vindo de input, mudar o seu output. Você falou, não, tudo bem, acho que eu quero trabalhar com saúde mental para adolescentes, mas talvez realmente autismo aqui é a área do jogo aqui para mim. Eu olhei várias outras coisas, eu olhei para deshospitalização, eu olhei para... assim... Isso aqui foi meio que um resumo de onde eu acabei chegando, mas eu olhei para várias áreas da saúde. Eu fui falar com um fundo de investimento que investe em saúde, falei, cara, quais são as áreas que estão bombando? Fui estudar o que estava sendo feito nos Estados Unidos, o que rolou lá nos últimos 10 anos para ver o que pode acontecer aqui também. Então, olhei para tudo, olhei para nefrologia, falei na época com o Daniel lá da Nefroclinics. Estava aqui ontem legal. Com a gente também. Estava aqui, exatamente. E ele, não, pô, legal, a área aqui é muito boa. Então, eu olhei para tudo, tá? Mas acabei depois afunilando na saúde mental de criança e adolescente e mesmo assim ainda mudei a tese lá dentro, como você falou. Então tem que estar aberto. Assim, o empreendedor, ele não é igual ao médico que tem sua especialidade. A sua especialidade é empreender. É claro que se você conseguir empreender na sua especialidade, vai ser melhor porque você entende muito e você tem muita credibilidade, já tem contato, já pode ter até canal de distribuição. Mas... você, como empreendedor... precisa estar aberto. E a tese tem que ser boa. Sim. Não é? Você vai acabar se adaptando à tese. A tese nunca vai se adaptar a você. Né? Porque ela depende do mercado. Isso é importante e a gente vê muito empreendedor que se apaixona pela sua ideia e quer ir até o final com aquilo e não olha para essa parte do ajuste. Né? Eu acho que isso acontece bastante. Muitas conversas que eu tenho com empreendedores acabam sendo assim. Quero criar esse aplicativo para essa área e é isso que eu quero fazer. Você não quer empreender, você quer criar um aplicativo na área. Quero criar um aplicativo. Eu falo, mas por que um aplicativo? Qual é a tese? Aí a pessoa vai lá e depois vê que nem é um aplicativo. Podia ser outra coisa. É um negócio dentro do WhatsApp, é um site, é um espaço físico. Então, tem que seguir. Por isso que eu acho importante ter alguma orientação. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Acho que a gente está indo bem com a MBS Arena para dar esse caminho dos primeiros passos e criticar. Porque, assim, às vezes você tem a pessoa que vai ali tá bom, te bota uma pilha e tal. Que incentiva, que é importante também. É importante incentivar, mas assim, é importante também a pessoa virar para você e falar, cara, você tá agora, acabou de casar, tá com 3 filhos, tá ganhando bem, tá com vida alta, comprou casa aí, tem certeza que tu vai largar tudo para empreender agora? Ou, cara, tu tá no momento bom, mas tem certeza dessa tese, cara? Esse público-alvo é baixo, não tem fonte pagadora certa, essa coisa já lá na frente eu vejo quem paga não existe. Então, assim, essas críticas construtivas de quem viveu, fundamental. Isso para mim, valeria ouro quando eu estava lá no início. Hoje ainda vale, porque hoje, quando eu fui começar, todo mundo, com todo o pessoal aqui da Arena mesmo, assim, deve, cara, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Me dá dica, porque esse tipo de orientação vale ouro. E eu acho que mesmo que você decida e fala assim, não, tudo bem, eu quero assumir esse risco, é muito diferente quando você tem ciência do que está em jogo quando você toma uma decisão. Porque eu acho que o pior de tudo é você estar no escuro. Você nem faz ideia que você pode, no final do dia, perder tomando essa decisão. Acho que a ideia aqui é justamente isso, mostrar para você, tudo bem, você está tomando essa decisão, você pode seguir com ela, mas olha o que está em jogo aqui, que talvez você não esteja olhando. Né? Acho que é um pouco, abrir um pouco a cabeça do empreendedor que está no começo, do médico, sobre essas questões que às vezes ninguém orienta. Né? Ainda mais quando ele é o especialista, porque, cara, ali é cabeça dura. Não, isso aqui vai dar certo sim, cara, ter certeza isso aqui, cara, vai bombar. Fala, cara, mas só não é você é o cliente, você vai comprar de você mesmo.
Então vai falar, já falou com alguém? Já testou a tua hipótese? Porque assim, para mim não está fazendo sentido. Ah, não, mas depois eu vendo para a indústria farmacêutica. É sempre esse caminho ali. Cara, você acha que a indústria farmacêutica foi assim? 99% dos negócios que eu ouvi, que eu achei ruins, falaram que no final iam vender para a indústria farmacêutica informação, dado. Cara, primeiro que não se vende dados, segundo que eles não compram isso. Então, qual case que vendeu isso deu certo? Então, você começa a dar uma visão crítica aí. E o cara que é muito cabeça dura, muito especialista, ele não, realmente. E o médico, ele é racional, né? Então, quando você fala assim, pô, alguém já fez isso? Como que ele vai fazer? Isso aí, né? Às vezes você vê que não tem plausibilidade, mas a pessoa quer que aquilo seja verdade. Tem um outro conceito também do Jim Collins que eu acho super legal, que é o Face the Brutal Facts, né? Então, você tem que encarar os fatos como eles são e não como você gostaria que fosse. Cara, isso aqui é foda, vai dar muito sucesso e tal. Deu errado? Deu errado. Não dá desculpa e acha que amanhã vai dar certo. Muda. Face the brutal facts. Isso é uma das coisas que, assim, necessita de um bom autoconhecimento. Você tem que ter muita paz interna para dizer, deu ruim, não vai funcionar assim. Talvez a minha empresa não dê certo. Eu vou ter que fazer outra coisa. E isso aconteceu no caminho do jaleco, eu tive que mudar várias coisas. Todas as empresas que eu já conversei já passaram por esse momento. Muito, cara. A gente ali, não, cara, isso aqui não vai rolar. Putz, isso aqui... E às vezes até o que deu certo no início, mas não escala. Financeiramente não para de pé. Deu churn pra caramba e não vai rolar. Agora mesmo, já não tem coisa. A gente fala, esse produto é foda, isso aqui vai escalar, vai resolver o problema de custo. Levamos pro conselho, todo mundo... A gente, caraca, fudeu, a gente vai virar aqui o unicórnio do cuidado neurodivergente. Aí testamos, só deu merda, pô, ninguém queria pagar, a operação era ruim. Pô, cara, uma merda. Acabamos com o negócio. Em 3 meses, o que tinha no conselho anterior sido, porra, viramos o Zuckerberg aqui do cuidado atípico. Não, deu merda. Deu ruim, não funcionou, a operação não faz sentido, financeiramente não vai parar de pé. Então, cara, toda a tese estava errada. Então, beleza, corta, tira esse negócio da frente e vamos olhar por o que está dando certo. E testar coisas novas. Entendeu? E aí eu acho que a cabeça do médico às vezes pode ser ruim nisso, porque às vezes a gente acha que, pô, se você fez isso, você fracassou. E aí é diferente da cabeça do empreendedor, que tem que ser, não, é isso, erramos, mas vamos pro próximo. Você não pode deixar isso te abalar. E eu acho que às vezes na medicina a gente se abala com esse tipo de coisa, né? Pô, tô errado realmente, eu não consegui salvar meu paciente. São coisas que é uma frustração grande. No empreendedorismo você lida com ela todo dia. E você tem que se acostumar com isso, né? E o empreendedor, ele é empolgado, né? Então quando você vai tentar uma coisa nova, você conta para todo mundo. Cara, vou fazer isso, foda, vai pro conselho, vai para todo mundo isso aqui, bota lá na empresa, na reunião de resultado. E aí, pô, para você assumir que deu errado, tem que ter mesmo porque dá vergonha, você fala, pô, tem que admitir que eu tava errado. Aí, não deu não, pô, só falando besteira ali, deu errado. Mas legal, é muito importante cortar o que tá dando errado. É talvez mais importante do que você ter uma ideia boa, é você cancelar as ideias ruins, cara. Porque isso toma tempo, toma dinheiro, toma foco. Isso mata teu negócio, entendeu? Então, tira... Pô, a história do Slack, eu acho que é, né, foda por isso. Os caras tinham lá um negócio de game e tal, não sei o que, tudo dando errado. Pô, tinha um sisteminha ali de comunicação interna. O cara teve que demitir todo mundo que a empresa deu errado, né? Aí ele foi lá e falou, caramba, esse sistema aqui de comunicação interna pode virar um produto. Aí transformou num produto, recontratou todo mundo, pô, virou um mega case internacional, bilionário. O cara assumiu, montou uma empresa, pegou um investimento, montou um time foda e deu tudo errado. Demitiu todo mundo, fez uma virada ali, né? Uma pivotagem com um produto que foi desenvolvido ali dentro, total, que era um negócio que era de apoio deles, interno, entendeu? Virou, e aí recontratou todo mundo e tal. Então é isso. Acho que vale hoje mais de 20 bi de dólar. Gigante. Então assim, tem que ter essa coragem e essa frieza de face the brutal fact. Corta esse negócio e vai para cima, já tenta outra coisa. Muito bom, Lucas. Acho que de mensagens finais eu queria passar assim, convidar as pessoas que estão acompanhando a gente, que estão participando aqui, assistindo, a conhecer a MBS, a Health Arena, se envolver. A gente tem essa proposta de ajudar outros médicos, outros profissionais de saúde a encontrarem um caminho no empreendedorismo que as faculdades não apresentam, que talvez outros modelos mais tradicionais de ensino você não vai encontrar, com pessoas dispostas a compartilhar esse conhecimento com vocês e abrir realmente o que acontece, né? Nossas reuniões acontecem todos os meses aqui presencialmente no espaço da Health Arena. A gente transmite para quem não tiver presencial e
não são gravadas justamente para a gente dar esse espaço de segurança. Aqui as coisas são ditas realmente como acontecem e temos empreendedores mostrando dados das suas empresas sensíveis, compartilhando os seus conhecimentos, seus ganhos e suas derrotas também. E são coisas que você no dia a dia não tem tanta oportunidade de ver aí as pessoas falando isso abertamente. Então aqui é um ambiente seguro onde você pode compartilhar essas informações e, obviamente, receber também isso de outras pessoas. Se você pensa em empreender ou tem interesse em conhecer mais, vale a pena dar uma chance aí, conhecer um pouco do que a gente está fazendo e ter a chance também, obviamente, de aprender com o Lucas, com o Guilherme, com o Vander, o Bruno, que participam dessas reuniões, desses encontros e estão aí toparam, né? Gastar também o tempo dele, investir o tempo deles junto com o pessoal que está aqui na MBS hoje. Então, obrigado, Lucas, também por fazer parte disso, por ajudar, apoiar outros empreendedores. E tem alguma mensagem final que você deixaria para a galera que está acompanhando aí? Cara, acho que a gente passou por tudo aqui, que eu acho fundamental para decidir e começar a empreender. E de mensagem final assim, a gente sabe que, e aí falando especificamente da área da saúde, né? A gente sabe que a área da saúde não é uma área fácil, mas é uma área muito promissora e tem muita coisa nova acontecendo, né? Você tem aí um monte de coisa com AI, mudanças de modelo, você tem gerações novas assumindo cargos de liderança em várias empresas. Então, acho que se você de fato acredita que pode empreender, né, e quer empreender, e se você quer atuar em saúde, não precisa ficar com medo disso. Acho que se preparando e indo para cima, você de fato vai conseguir. E eu acho que uma coisa importante que você não pode largar de hábito médico é ler, né? É estudar. Então, eu tenho visto assim, as pessoas estão migrando muito de hábito de estudo, mas não deixa de ler os clássicos, os livros bons. Tá? Eu sei que tem vídeo bom, sei que tem curso bom, mas você lê um Good to Great do Jim Collins, né? Não tem... eu recentemente, já tem um tempo, assim, eu estudava várias coisas. Teve um livro que mudou o meu jeito de negociar, né? Que é o Never Split the Difference. Então, cara, você fica assim... a vida inteira é negociar, né? Tudo que a gente faz na vida é negociar. Desde você tá ali comprando uma coisa, tá... Vendas e negociação. Você vai falar com a sua esposa para onde a gente vai viajar. Isso é uma negociação, mesmo que não seja... Então, assim, a mudança de conceito de como negociar daquele livro mudou o meu jeito de atuar no meu dia a dia. Tanto na vida pessoal quanto na profissional. Que é a questão de você... Cara, tem que entender como ficar bom para os dois lados, etc. Pô, um cara que negociava pelo FBI. Então, super legal. Então, assim, isso está no livro, entendeu? Não deixem de ler bons livros, porque isso é fundamental para o bom empreendedor. Nisso eu ainda sou, apesar de eu ter tido empresa de educação, tudo à distância, curso, pós, eu ainda sou bem old school nessa parte de estudar. Acho que vale a pena fazer tudo que tem de bom aí. Mas não deixem de ler os livros também. Ou ver resenha de livro, que é super legal, discussão de livro, clube de livro, né? Que se costuma fazer também na MBS. Eu acho que isso é uma dica legal aí para quem quer empreender. Como o Vander gosta de dizer também, né? Hoje em dia ele gosta de prescrever só livros, né? E eu acho que isso é um ponto importante, porque é uma das vantagens também da medicina. Eu acho que nós, como médicos, estamos acostumados a isso. Acho que poucos médicos não gostam de ler e tem que ler, porque, enfim, para se atualizar. Aqui na MBS, como você comentou, a gente tem o nosso Clube do Livro também. Toda reunião pode apostar que alguém vai indicar algum livro. Ontem, no nosso encontro aqui da sessão clínica, que são os encontros que a gente faz de discussão de cases de negócio, foram citados pelo menos 4 ou 5 livros. Então, se você quer ter acesso também a uma curadoria de conteúdos, um direcionamento, porque hoje em dia é isso, né? Tem um monte de livro disponível, como é que eu sei aonde que eu vou, qual vale a pena ler? Aqui no MBS também você pode se guiar para ter acesso a uma curadoria, né, desses conteúdos e um direcionamento de quais são conceitos aí importantes que fizeram a diferença para a jornada de outros empreendedores aí, de fato. Acho que é isso, Lucas. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando sua história. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que assistiu. E eu espero vocês aqui na MBS, na Health Arena, para a gente trocar conhecimento, informação e ajudar aí a nossa difícil jornada de outros empreendedores que estão começando seus negócios ou, enfim, escalando seus negócios dentro do mercado de saúde. A nossa ideia é apoiar os empreendedores e ajudar a ter mais profissionais qualificados para, de fato, criar negócios interessantes e que consigamos aí melhorar a saúde a partir disso. É isso, obrigado a todo mundo que acompanhou, Lucas, e a gente se vê no próximo aí. Um abraço. Valeu, Cauê, obrigado aí. Valeu, Lucas.